Olá, bom dia. Que vocês tenham aí uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Vamos aí para mais uma reflexão no nosso dia. E hoje eu quero conversar com vocês aquilo que está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Na Nova Versão Internacional diz: "E não se deixe enganar, de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá." E aí no versículo 7 ele complementa que quem semeia da carne colhe destruição, e quem semeia do Espírito colhe vida eterna. E nós poderíamos simplesmente falar sobre isso, simplesmente falar sobre esse versículo: tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Mas eu quero trazer a reflexão: por que o apóstolo Paulo comentou nesses dois versículos, então, aquele que semeia da carne colhe destruição, e aquele que semeia do Espírito colhe vida eterna? Porque no capítulo 5, ou seja, um capítulo anterior, o apóstolo Paulo, ele nos informa, ou ele nos direciona ao entendimento do que são, ou do quais são os frutos da carne e qual é o fruto do Espírito. E quando ele fala no capítulo 6, essa questão que tudo aquilo que o homem semear, ele também colherá, mas veja que ele faz um complemento, é que de Deus não se zomba, ou seja, não se engane, de Deus não se zomba. O que vem ao meu entendimento é justamente a percepção que alguns irmãos tinham em relação a isso. Então, por exemplo, um dos frutos da carne: discórdia, dissensões, porfias, mentiras, adultérios e assim por diante. E o que muitas vezes passa em nossa cabeça? Vou fazer porque ninguém está vendo. Vou fazer porque ninguém vai descobrir. Estou fazendo bem feito. Então, se eu fizer lá uma mentirinha que vai fazer com que eu ganhe dinheiro e ninguém souber, não tem problema, porque ninguém está vendo. Então, como ninguém vai descobrir, não tem problema. Ou uma coisa mais, não vou dizer que esse tipo de situação não seja séria, mas algo que a gente evidencia muito mais e que a gente se escandaliza muito mais, Uma pessoa vai lá e adultera com outra. Ninguém está vendo. Então não tem problema, porque ninguém está vendo. E isso passou, pelo menos ao meu entendimento em relação aos dois capítulos, isso passou na cabeça de alguns irmãos. Porque se ninguém for descobrir, não tem problema. E aí no capítulo 6 o apóstolo Paulo deixa claro: escute, não se engane. As pessoas podem não estar vendo o que você está fazendo. As pessoas podem não descobrir o que você está fazendo de errado em relação às discussões, às mentiras, adultérios e as coisas assim como essas. As pessoas podem não estar vendo, mas Deus vê tudo. Por isso que ele coloca no capítulo 6: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Ou seja, tudo aquilo que nós fizermos aqui na terra, Deus está vendo. Quer seja coisas boas, quer sejam coisas ruins. Por isso que a Bíblia nos diz que no dia do julgamento, Deus vai abrir o livro da vida e vai ver o que nós fizemos, o que nós falamos, e Ele vai nos julgar por isso. Então tudo aquilo que nós fizermos aqui, isso está sendo registrado no livro da vida. E como está sendo registrado no nosso livro lá, nós vamos ser julgados por isso. E é essa conotação que o apóstolo Paulo deu em relação a essas duas passagens que a gente leu. Então, uma ele mostra quais são os frutos, ou seja, o perfil, o tipo de comportamento que nós devemos ter. E na outra passagem ele diz: não pensem que Deus não enxerga o que vocês estão vendo. Os homens podem não estar vendo, mas Deus está vendo. E a partir do momento que Deus vê todas as coisas, se você está fazendo mesmo assim, você está zombando de Deus. Então, se você realmente crê na palavra de Deus,
e você está fazendo coisas que desagradam a Deus, pense bem, porque de Deus não se zomba, porque a gente vai colher aquilo que a gente plantar. E a palavra de Deus diz que nós vamos colher ainda neste tempo. Então, o que eu deixo de reflexão para hoje, para nós, é o que realmente nós estamos plantando nesta terra. Nós estamos plantando para o fruto do Espírito, para a vida eterna, ou nós estamos plantando para a carne e para a nossa destruição? Que vocês tenham uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus, que vocês possam realmente refletir nesta palavra. Ele é uma palavra forte, é uma palavra que ataca diretamente o nosso comportamento e modo de agir. Então, um abraço a todos e até a nossa próxima reflexão.